Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o nosso tema de hoje é área e volume do cone. Para isso, acompanhe comigo o nosso material e desde já peço que vocês façam as suas anotações das fórmulas da área e do volume e depois nós vamos aplicar no exercitando. Então acompanhe comigo o nosso material. Então a área e volume do cone, primeiro nós vamos trabalhar o que é o sólido cone, e aí vocês estão vendo na imagem que ele é conhecido como um corpo redondo ou um sólido de revolução, que possui uma base circular e é constituído a partir da rotação de um triângulo. Então, o cone e seus demais sólidos geométricos são objetos de estudo da geometria espacial, de acordo com suas características. Elas são três, tá? O cone reto, o cone oblíquo e o cone equilátero. O cone é um sólido geométrico conhecido como sólido de revolução. Ele é bastante presente no nosso cotidiano. Ele é considerado como sólido de revolução por ser construído a partir da rotação de um triângulo. Então, vocês vão perceber que a base dele é sempre uma circunferência. Além da base em si, outro elemento importante é o raio da circunferência, que vocês já trabalharam em aulas anteriores. E aí, além disso, nós temos o vértice do cone, que é representado pelo V, e é perpendicular à base, tá? E aí ela vai formar um ângulo de 90 graus. Além dos elementos já citados, existe outro elemento importante no cone, que é o chamado de geratriz. Mas para isso vocês devem ter aí em sua mente o conceito fácil sobre a altura de um triângulo, sobre o raio da circunferência, certo? E os seus conhecimentos apurados sobre o teorema de Pitágoras, que nós vamos aplicar para encontrar a geratriz de um cone. Então, olha só, chamamos de geratriz do cone qualquer segmento que parte do vértice e vai do encontro da circunferência até a base. A geratriz é um segmento de reta, AV, conforme vocês estão vendo aí na sua telinha. Ela é lá do ponto do vértice, no ápice do cone, até a sua base, que é a distância entre o centro da circunferência e o ponto A, certo? E aí, essa distância nós chamamos de raio. Note que a hipotenusa do triângulo AVC, logo podemos estabelecer uma relação pitagórica entre o raio, a altura e a geratriz, certo? Então, olha só, as classificações do cone são três. A primeira delas é o cone oblíquo. Um cone é conhecido como oblíquo quando o seu segmento se liga do vértice com o centro de sua base, e ela não vai coincidir com a altura do cone. Então, nesse caso, vocês vão perceber na figura que ela é um tanto inclinada, certo? E aí, vocês ainda percebem na figura que a geratriz de um lado da figura ela será diferente da geratriz do outro. Por causa dessa inclinação, ela terá um valor de mensuração diferente, certo? Quando o vértice não está alinhado com o centro da base, o segmento se liga no vértice ao centro da circunferência. Não é mais a altura como ocorre no cone reto. Então, note que o eixo do cone na imagem não é perpendicular à base. Então, nesse caso, as suas geratrizes elas, não serão semelhantes, tá? Ainda nós temos o cone reto. No cone reto, ele é conhecido quando nós temos aí o seu vértice, ou o ponto V, né? E aí nós temos o ponto C. Então, nesse caso, vocês vão perceber que ela forma uma figura triangular entre os pontos V, C e um ponto qualquer distante aí na borda da circunferência. Tudo bem? E ainda nós temos o cone equilátero. O cone equilátero ele faz parte do cone reto, que é conhecido também, né,
pela distância do seu diâmetro, que é igual na sua geratriz. Ou seja, vocês vão perceber que no cone equilátero e no reto, eles são semelhantes. Porque a distância que nós temos aí do vértice para o centro da circunferência, ela será da mesma forma nas duas situações, tanto no cone reto quanto no equilátero. E nós temos ainda a presença da geratriz, que vai do ponto V até a borda da circunferência, certo? Então, nesse caso, vocês devem notar que o triângulo AVB da figura ao lado, ela é um triângulo equilátero, ou seja, todos os lados são congruentes, são semelhantes. O que significa que a sua geratriz é congruente, então, ao diâmetro da base. E, por consequência disso, o comprimento da geratriz é igual nas duas vezes. Então, o comprimento do raio da base. Então, isso implica dizer que quando você pega ali do ponto V ao A, eles terão a mesma distância para o ponto V ao ponto B. Por ela não ter inclinação, ela ser idêntica, né? Elas têm aí no seu eixo, do V até a sua base, uma altura H. E essa altura ela vai ser representada aí por 90 graus, certo? Do V ao centro da circunferência e do centro da circunferência ao ponto A ou ao ponto B. Então, nesse caso, nós temos o cone equilátero. Agora nós vamos trabalhar a área do cone, que são duas, tá? A lateral e da base. A área lateral, ela é formada pela geratriz, ela é calculada da seguinte maneira. Então, olha só, a área lateral do cone é igual ao π vezes o raio vezes a geratriz. Então, nesse caso aí, como vocês veem na figura, nós temos aí a presença da geratriz, a altura do cone, certo? Que vai do vértice ao centro da circunferência como base. E nós temos a presença do raio, que é o diâmetro da circunferência dividido para 2, tá? Então, nesse caso aí, a área da base também é utilizada os elementos do π e do raio ao quadrado, como vocês percebem na figura. Então, a área da base ela é equivalente à área da circunferência, certo? E aí a fórmula é a área da base igual ao π vezes r ao quadrado. E ainda nós temos a área total, que aí vocês podem somar fragmentado ou juntar numa fórmula só. Então, nesse caso, juntando numa fórmula só, nós temos a seguinte nomenclatura, que a área total do cone é igual ao π vezes o raio vezes a soma da geratriz mais o raio, certo? E aí você tem a área do total do cone. Ou, por sua vez, você pode também utilizar a soma das áreas, tanto da área da base e da área da face. Agora nós vamos para o volume do cone. O cone é a medida de capacidade do sólido geométrico, seu valor é obtido multiplicando a medida da área da sua base e a altura, dividida em seguinte o resultado por 3, tá? Então, na fórmula vai ficar da seguinte maneira, que o volume do cone é igual à área da base vezes a altura dividido para 3. Lembrando lá um pouco sobre a área do triângulo, né? Só que na área do triângulo era dividido para 2. E aí depois vocês podem até fazer a relação da área do triângulo com a área do cone. E vocês vão perceber o porquê, tudo bem? Então, olha só, a unidade de medida padrão para o volume de qualquer sólido geométrico é o metro cúbico, ou m ao cubo, né? E aí vocês vão perceber isso porque ela vai ter 3 dimensões. Então, por consequência, ela terá o cubo aí na sua unidade de medida padrão.
Sabendo que a base de um cone é sempre um círculo, nós podemos substituir na fórmula do volume do cone. A área da base do cone é dada pela fórmula da área do círculo. Então, ela vai ficar da seguinte maneira, em outras palavras, tá? O volume do cone é igual ao π vezes r ao quadrado vezes a altura dividido para 3, tá? Então, essa é a fórmula simplificada para o volume do cone. Então, nessa fórmula, nós temos o R, que é o raio da base do cone, que é o do círculo, né? E o H, que é a altura desse sólido. E o π, você já sabe que ele tem o valor de 3,4 comumente. Geralmente, a gente utiliza só 2 casas decimais após a vírgula, tá bom? Agora nós vamos exercitando para que vocês vejam essa atividade na prática, tá? Então, o cone circular reto tem raio de base 6 centímetros e altura de 8. E aí, segundo esses dados oferecidos, nós temos que calcular a área da base, a área lateral e a área total. Então, vamos lá, a resolução, tá? Para facilitar a resolução, nós vamos anotar primeiramente os dados oferecidos pelo problema, que é o raio igual a 6 centímetros e a altura igual a 8. E ainda, nós vamos lembrar um pouco que nós temos que encontrar a geratriz. Para encontrar a geratriz, basta você utilizar essa fórmula que está aparecendo para vocês, que é geratriz igual a raiz quadrada de raio ao quadrado mais a altura ao quadrado, que ela advém lá do Teorema de Pitágoras, tá? Nesse caso, basta substituir o raio e a altura, e aí nós temos como geratriz 10 centímetros. E agora nós vamos à área da base. Então, olha só, a área da base é igual ao π vezes r ao quadrado, e aí nós vamos substituir o valor de π por 3,14, e nós temos ainda o 6 ao quadrado, então fica 36 π centímetros quadrado, tá? Então, essa é a área da base. Agora nós vamos à área lateral. Para calcular a área lateral, nós vamos utilizar a fórmula da área lateral, que é π vezes r vezes a geratriz. E aí, substituindo esses valores, nós vamos ter a seguinte sentença, que o π multiplicado por 6 e por 10. E aí temos como resposta da área lateral 60 π centímetros quadrados. E, por último, nós vamos calcular agora a área total. Nesse caso, nós vamos utilizar a área da fórmula, a área total, né, do cone, que é dada pelo π vezes o r, vezes a soma da geratriz mais o raio. Substituindo os valores, nós vamos encontrar a área total igual a 96 π centímetros quadrados para essa situação. Pessoal, hoje nós trabalhamos a área e volume do cone. Peço a vocês que recorram à plataforma Eduque, reveja essa aula e outras aulas, faça as atividades complementares. Uma boa aula e até a próxima!